Bem, vamos agora falar das responsabilidades dos gestores e fiscais de contratos. Basicamente, assim, a gente pode iniciar tentando fazer uma diferenciação entre ambos, na perspectiva de que o gestor ele está mais ligado às questões relacionadas ao contrato em si, né? Na execução contratual, dos aspectos administrativos, vamos dizer assim, inclusive na relação com a empresa contratada. Então, disse que o gestor de contrato ele tem uma visão macro, ele tem uma atuação mais administrativa e uma atuação mais estratégica. Já o fiscal de contrato, ele vai estar mais ligado, ele vai lidar mais com as questões relacionadas à execução do objeto contratado. Ele tem uma atuação mais em loco, ele faz um acompanhamento mais técnico, ele que vai verificar a quantidade fornecida, a qualidade do serviço que foi executado, é ele que vai fazer toda a parte de fiscalização técnica daquele contrato, do objeto que foi contratado, e ele vai lidar com as questões do dia a dia. Então, basicamente, seriam essas as duas diferenças entre o que a atuação do gestor e a atuação de um fiscal de contrato. Vamos falar agora especificamente de cada tópico, né, de atuação de um gestor de contratos. Então, ele atua na coordenação da fiscalização, quer dizer, o gestor é o responsável por coordenar as atividades dos fiscais de contrato, os fiscais técnicos, administrativos ou setoriais, garantindo que a fiscalização ocorra de forma integrada e eficiente. Também o gestor de incidências contratuais, quer dizer, aplicação de multas, alterações que visem situações como, por exemplo, de reequilíbrio econômico-financeiro. Isso também é o gestor de contrato quem executa, né? E ele também atua como um interlocutor oficial da administração pública com a empresa contratada. É o gestor que atua como principal ponto de contato entre a administração e a empresa contratada para as questões de ordem administrativa e gerencial. É o gestor também que faz o acompanhamento global do contrato. Então, por isso que, para ele poder executar essa função, ele precisa possuir uma visão holística do contrato, acompanhando o cumprimento dos prazos, o cronograma físico-financeiro e o alcance dos resultados esperados. Providências para a manutenção contratual. Quer dizer, é a sua responsabilidade tomar as providências necessárias para a prorrogação de contrato, quando for o caso, bem como para a sua extinção ao término da vigência ou por outras razões previstas em lei. E é o gestor também que é o responsável pelo recebimento definitivo do objeto. Ao final da execução, o gestor é o responsável por formalizar esse recebimento definitivo do objeto. É ele que faz todas as ações, né, que dizem respeito a essa última etapa, né, essa última fase da gestão contratual. Agora vamos às atribuições mais específicas do fiscal de contrato. O fiscal de contrato é quem faz a verificação do objeto, atesta se os materiais foram entregues, se os serviços foram executados ou se as etapas da obra estão em conformidade com as quantidades e a qualidade especificadas no contrato. É ele também que faz os registros das ocorrências, documenta todas as ocorrências relevantes durante a execução do contrato, como atrasos, falhas, defeitos ou qualquer desconformidade. Esses registros são fundamentais para subsidiar as decisões do gestor de contrato. É o fiscal também que é o responsável pelo ateste da nota fiscal. É o fiscal quem, na maioria dos casos, atesta a execução dos serviços ou o recebimento dos bens, liberando a nota fiscal para o devido pagamento pela administração. Assim como ele faz o registro das irregularidades, é ele quem também comunica essa irregularidade ao gestor de contrato, de forma imediata e formal. Sempre muito importante lembrar disso. Qualquer irregularidade ou descumprimento contratual por parte da contratada é feita pelo fiscal de contrato. O fiscal de contrato também, ele atua como um apoio técnico, prestar informações técnicas ao gestor do contrato para auxiliá-lo na tomada de decisões. Ou seja, é importante a gente entender, né, quais são as atribuições dos gestores de contratos, quais são as atribuições dos fiscais de contrato,
mas acima de tudo entender que essas atribuições e essas atuações elas trabalham de forma complementares, né? Então, a atuação do fiscal ela vai estar sempre interligada com aquilo que o gestor de contrato tem como atribuição e vice-versa. Eles atuam de forma integrada, buscando sempre a eficiência na execução daquele contrato, a conformidade na execução daquele contrato, podendo sempre trabalhar consultando um ao outro. É importante ter essa interação entre ambos os agentes, né, na gestão desse contrato. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final do primeiro módulo e a cada final de módulo eu vou propor a vocês uma atividade, tá? Essa atividade a gente chama de aprendizado baseado em problema, onde é proposta uma situação e vocês vão ter que executar alguma tarefa, né? Com base na situação, no problema proposto. Há uma observação geral aqui que eu vou ler para vocês, vamos a ela. Os três aprendizados baseados em problemas do curso só serão finalizados após o término dos 3 módulos, quando o aluno terá disponível todo o conteúdo do curso necessário para isso. Ou seja, na medida que o aluno for acessando os novos conteúdos, ele deverá retornar ao aprendizado baseado em problema do módulo anterior para complementar a resolução e desenvolvimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês não vão conseguir completar o aprendizado baseado em problema do módulo 1 na sua integralidade, porque há conteúdos que ainda serão dados nos próximos módulos e a ideia é que na medida que vocês forem abrindo esses conteúdos, vocês retornem ao aprendizado baseado em problema anterior, que está em aberto, e vocês vão finalizando essa atividade. Vocês vão ver, na medida que eu for apresentando aqui os próximos slides, como é que isso será feito, tá bom? Então vamos lá. Primeira situação proposta, o primeiro case proposto, tem como título, né, o dilema do contrato incompleto na Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria Municipal de Educação de Niterói assinou um contrato administrativo para a reforma e ampliação de 3 escolas da rede pública. O contrato, no valor de 5 milhões, tem prazo de execução de 12 meses. Fernando Segalotti foi designado como gestor do contrato e Maria da Silva como fiscal técnica desse contrato. Bom, apresentadas as informações iniciais, vamos agora ao problema que eu proponho dentro desse contexto. Após 8 meses de execução, Maria, a fiscal técnica, percebe que as reformas em uma das escolas estão atrasadas em relação ao cronograma. Além disso, a qualidade do material utilizado em algumas paredes parece inferior ao especificado no termo de referência, o famoso TR. Maria documenta as ocorrências em relatórios diários e tenta contato com o engenheiro responsável da empresa contratada, mas as respostas são evasivas e as correções prometidas não são efetivadas. Fernando, o gestor desse contrato, está sob pressão da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, que exige relatórios de progresso e questiona os atrasos e a qualidade. A comunidade escolar, por sua vez, começa a se manifestar, exigindo explicações sobre a lentidão das obras e o aparente uso de materiais inadequados. Diante dessa situação, Fernando e Maria precisam decidir quais medidas tomar para garantir a conformidade do contrato e proteger o interesse público, considerando suas respectivas responsabilidades. Bom, para nortear o cumprimento da atividade que eu vou propor no final, eu vou estar sempre apresentando questões norteadoras, né? Que valem como um guia para vocês poderem elaborar a atividade final. Aqui estão elas. Análise das responsabilidades. De acordo com a Lei 14.183 de 2021, quais são as responsabilidades específicas de Fernando, gestor, e Maria, fiscal, nesse cenário? Identificação das irregularidades. Quais irregularidades contratuais podem ser identificadas na situação apresentada? 3. Primeiras ações do fiscal.
Que ações Maria deveria ter tomado ou deve tomar imediatamente ao identificar as não conformidades? Que tipo de registros ela deveria ter feito? Papel do gestor. Como Fernando, o gestor, deve atuar para coordenar a fiscalização e gerenciar as incidências contratuais, considerando as informações de Maria e a pressão externa. 5. Comunicação com a contratada. Qual a forma mais eficaz e legal de se comunicar com a empresa contratada neste momento? O que deve ser documentado e como? Aplicação de penalidades. Se a empresa contratada não regularizar a situação, quais penalidades podem ser aplicadas e qual o processo legal para tal, garantindo o contraditório e a ampla defesa? 7. Controle social. Como a transparência pública e o acesso à informação mencionados no módulo 3 do material poderiam ser utilizados pela comunidade escolar para fiscalizar e pressionar a secretaria? 8. Prevenção. Que medidas poderiam ter sido tomadas nas fases de planejamento e formalização do contrato para mitigar esses riscos, considerando a Instrução Normativa 05 de 2017? Bom, aqui eu apresento os recursos disponíveis para você, aluno, para que você possa, né, executar a atividade final, inclusive ser base de consulta para as questões norteadoras. Então, o próprio material completo, a nossa apostila de gestão e fiscalização de contratos administrativos, a Lei 14.183, que é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Instrução Normativa 05 de 2017 e a Lei de Acesso à Informação 12.527. Bom, pessoal, a atividade que eu vou pedir para vocês, então, é essa daqui, tá? Vocês, os alunos, deverão refletir sobre o problema, pesquisar os conceitos aplicáveis no material e elaborar um plano de ação detalhado para Fernando e Maria, justificando cada passo com base na legislação e nas boas práticas apresentadas. Boa atividade para vocês.